Olha, hoje eu falei com a Jéssica mais cedo para a gente trazer um tema. Eram 2 temas, né, Jéssica? Lembra aí qual é? Sim, da aplicação para o visto, quanto tempo leva, mais ou menos, e essa situação que temos notícias agora, né? Acabei de saber por você, jornalista, que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos falou, uma das representantes, a CEO, falou que é interessante começarmos a contratar imigrantes para pegar essas posições que estão faltando tanto nos Estados Unidos na questão de emprego. Tá tendo uma escassez na parte de distribuição de comida, de dirigir, né? Como é a palavra? Restaurantes, venda direta. Motoristas, o inglês aqui não me deixando pensar em português. Motoristas de caminhão, entregas, todos esses trabalhos que talvez hoje em dia o pessoal não está mais tão disposto a fazer, porque depois que teve a pandemia e eles perderam seus empregos por um tempo e foram sustentados, né, pelo auxílio-desemprego, não valia mais a pena voltar. Então, agora eles precisam de imigrantes que estejam dispostos a fazer esses empregos, que ganham bem, trabalho, e não são não denigre ninguém, não é nada de menor escala, mas simplesmente as pessoas acharam empregos melhores e tem um monte de emprego aí disponível para imigrante. Desde que seja legal, né? Ela deixou isso claro. De que isso a gente precisa lembrar. São mais de 500... Aí eu estou na dúvida de falar 1.000.000 ou 1.000, mas é um número muito grande de postos de trabalho em aberto nos Estados Unidos. Já vai para o 2º ano consecutivo que os Estados Unidos têm vivido essa crise mesmo para preencher os postos de trabalho. Mas é bom lembrar e deixar claro que essas vagas disponíveis, elas são para pessoas que têm permissão de trabalho, pessoas que têm documento que elas podem vir e trabalhar nos Estados Unidos. E nessa reportagem que nós estávamos, que eu passei para a Jéssica, é de um portal brasileiro, mas aqui nos Estados Unidos, que é o Achei USA. Se você não segue, segue lá, eles têm um trabalho muito bacana. Keila está entrando, beijo, Emerson, sejam bem-vindos. Então, eles falam sobre isso, que pode ser uma grande oportunidade. Então, o que a gente aconselha para você sempre conheça sobre vistos, sobre permissão de trabalho, sobre patrocinadores, que inclusive é algo que a Jéssica tem muita autoridade nesse assunto, porque ela está 7 anos nos Estados Unidos, não nos Estados Unidos, né? Mas nesse processo. 5 nos Estados Unidos, 2 anos de processo antes de chegar aqui. Isso, 2 anos de processo para chegar aqui e foi sempre patrocinada. Então, por isso que ela é a nossa especialista do curso Como Conquistar o Seu Patrocinador Americano, porque ela vivenciou isso, essa jornada aí de 7 anos ao todo para poder chegar aqui e com o processo de visto bancado por um patrocinador, parcelas da faculdade bancadas pelo patrocinador, ela ganhou carro, ela ganhou celular, ela ganhou mesada. Então, tudo isso foi como ela conseguiu construir para poder contar a história dela e sensibilizar essas empresas e famílias, que foram esses os perfis de pessoas que a patrocinaram, eles investissem nela como uma estrangeira, né? Agora, a gente trouxe esse tema aqui para você entender que muitas oportunidades, você só precisa estar preparado. Um dos vistos que você pode buscar mais informação ou entrar em contato com um escritório de imigração, eu aconselho assim, alguém que esteja nos Estados Unidos, que sabe como funciona, porque eu já tive relatos de pessoas que contrataram escritórios no Brasil e a pessoa não entendia nada do que estava acontecendo aqui. Então, assim, diminuindo a chance de erro, contrata um escritório que esteja aqui nos Estados Unidos. A gente não está indicando ninguém, mas é a pessoa que tem o know-how e o conhecimento para te passar a informação. Agora, também isso não te livra de buscar por conta própria. E como é que a gente busca, Jéssica, informação aqui, mesmo estando fora dos Estados Unidos? Primeiro de tudo é pesquisa, pesquisa, pesquisa. São as 3 palavras repetidamente. Todos os dias
Eu faria assim, foi o que eu fiz na época, uma parte do meu trabalho ou carreira, assim. É passar mais de 1 hora ou 1 hora, pelo menos, todos os dias na frente do computador, no Google, fuçando site por site, tem a função de traduzir a página, se você não fala inglês. Indo nos principais sites e aí indo em blogs que as pessoas falam sobre outros sites que você nem conhece. E aí contactando, quando você chega nesses sites, você tem os e-mails sempre das pessoas que escreveram aquilo. Ou se você fala inglês bem, já escreve em inglês, por exemplo, quer vir para uma faculdade, vá no site das faculdades e contacte o coordenador internacional, né, que é o International Advisor. E eles, você pode falar diretamente com eles do Brasil, não precisa ligar, pode mandar um e-mail dizendo, olha, sou uma estudante brasileira, gostaria de vir estudar nos Estados Unidos, esse daqui é meu histórico, o que eu posso te mandar, quais são as minhas chances, quais as oportunidades de bolsa de estudo que eu tenho nessa faculdade em específico, pesquise sobre os estados, temperatura que você quer morar, clima, a amicabilidade, né, o quão as pessoas são amigáveis naquela região, igreja para mim foi principal, assim, que eu me conectei com as pessoas, mas também pode ser por forma de ações humanitárias, tipo Greenpeace, ou qualquer tipo de ação humanitária que você participa. Isso é muito legal de participar. Pela sua empresa, se você trabalha numa multinacional, você contacta um diretor internacional que mora nos Estados Unidos e contacta eles e vê suas opções de trabalho, de talvez transferência, alguma coisa assim. Então, eu tô vendo, assim, todos os tipos de visto, né? Tentando passar para estudante, contactar pessoal da faculdade, para pessoal que quer vir de au pair, já contactar uma agência, a melhor agência que você... Primeiro, procure au pairs que já passaram por experiências boas e aí vê a agência que elas vieram e faz esse link. E para trabalho, com certeza tentaria, se você já trabalha numa empresa multinacional, tentar contactar os diretores e parceiros internacionais. Se você não trabalha, talvez por ações humanitárias, né? Tem um outro nome para ações humanitárias, trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Trabalho voluntários e igrejas de todas as religiões. Você tem um contato nos Estados Unidos, tem parceiros nos Estados Unidos. Então, fazer essa conexão é sensacional. Se você faz esportes, por exemplo, luta jiu-jitsu, muito bem. Tem uma academia, ou é sócio de uma academia, ou é um cara, assim, que ganha muitas competições. Um cara ou uma mulher que ganha muitas competições de jiu-jitsu. Tem um visto próprio para esse tipo de gente que vem e é, tipo assim, atleta excepcional. Não precisa ter ido para Olimpíadas nem nada assim, mas nesse nível de poder ensinar jiu-jitsu no nível profissional, você tem chances de ganhar um visto de trabalho aqui também. É uma outra categoria, nem é o visto de trabalho geralzão. Tem umas outras coisas específicas. Se você vier fazer um PhD aqui, por exemplo, ou tiver um PhD no Brasil, você pode talvez ter oportunidades dentro dessa... um doutorado, né? No Brasil, você pode ter oportunidades dentro dessas categorias também para vir para cá. Olha, Érica, Paloma, Maria Berenice, Alessandra Seixas, Cristiano Chagas, sejam bem-vindos, tá? A gente está falando aqui sobre como imigrar legalmente para os Estados Unidos. É possível para todos. Carla não tem dinheiro. Muita gente não tinha dinheiro. Eu não tinha. A Jéssica veio por patrocínio. Então, muitos outros também que a gente conheceu veio totalmente patrocinado. Inclusive, essa semana nós publicamos a entrevista com a Sarah Louise, que veio estudar, trabalhar 100% patrocinada. A história dela também é sensacional. E voltou para o Brasil porque decidiu casar com um brasileiro e aí construindo a vida dela lá. Mas estava toda muito bem engatilhada aqui. Foi uma opção mesmo que ela escolheu viver lá. E a gente também não sabe, né, se vai mudar de ideia, porque ela tem um curso universitário aqui. Teve Tem muito link ainda aqui que ela muitos pode botar. Links, muita gente que ela fez conexão e com certeza patrocinariam o retorno dela novamente. E, inclusive, no curso que a Jéssica lançou com a Univer, que é Como Conquistar o Seu Patrocinador Americano, nós disponibilizamos uma lista para quem procura bolsa em universidade.
bem mastigadinho, já dizendo qual é o tipo de bolsa, qual é a universidade e o link para você ir lá. E a gente estava falando, quando a Jéssica começou a falar dos vistos, de onde pesquisar, que você não pode se colocar nessa zona de conforto. Eu vou pagar um advogado e esqueci. Ou então, eu vou procurar todos os YouTubers ou o povo do Instagram como a gente e vou resolver meus problemas. Seja bem-vindo, Orlando, meu amigo, meu irmão. Não existe isso, gente. Você que tem esse desejo, essa vontade de vir para os Estados Unidos, precisa viver isso, respirar isso o máximo possível, porque a informação vai te fazer economizar dinheiro e tempo. E você deve procurar também os sites oficiais da USCIS, né? Me corrige aí. O SCIS. O SCIS. Eu nem sei quais são todas as palavras nessa letra, mas é a imigração. Mas tem um mais fácil. Tem um mais fácil, que é o travel.gov, travel.state.gov. Se eu estiver falando besteira, entra lá no Instagram que eu fiz um passo a passo para você acessar e traduzir esse site e ele vai te dar todo o leque de oportunidades de visto que você pode vir para imigrar permanente ou imigrar temporariamente, tá bom? Então, você não pode se colocar na zona de conforto de, não, eu estou pagando. Não, viva, respire e busque informação, principalmente de sites oficiais, que aí você vai ter o entendimento da coisa toda e vai ver, não, tem uma chance para mim, tem um visto para mim, tá? Jane, seja bem-vindo. Dan Muniz também, sejam bem-vindos. Muito a Jane é da minha igreja. A Jane. Olá, Jane. Jane, speak English or também, mas ela Portuguese? É brasileira. Acabou então de seja bem-vinda, minha irmã. Vamos falar sobre isso, então, né? Os Estados Unidos está vivendo essa crise para preencher os postos de trabalho. Na minha visão, Jéssica, o valor que eles pagam, principalmente aqui na Flórida, não motiva ninguém a sair do conforto da casa, não vai deixar de receber os benefícios que o governo está pagando, benefícios, né, desde o início do Covid. Eles não têm motivação para voltar a trabalhar com o valor que eles pagam na hora. Isso aconteceu, na verdade, dentro da minha casa, de certa forma. Meu marido que quis voltar a trabalhar, porque basicamente se ele ficasse só no benefício, ele estaria ganhando o mesmo que ele faz hoje em dia, basicamente. Vamos lembrar que a Jéssica mora no Texas. Mais do que ele fazia até. Pagavam mais, Jéssica? Isso. Bem no comecinho. Sei. Mas aí eu estava trabalhando também, né? Ainda estava com a minha permissão de trabalho. E depois que o negócio apertou, porque aí começaram a pagar um pouco menos. E aí ele fazia um pouquinho ali de entregas de delivery de comida para complementar a renda. E eu parei de trabalhar, então não tinha mais a minha renda. Mas assim, passou 1 ano e meio que ele tentava pegar um emprego melhor para pagar mais do que o que ele fazia ou mais do que o benefício do governo e simplesmente não conseguia. Só tinha esses empregos que eram na mesma faixa, né, do que o governo já estava dando. Mas ele decidiu, mesmo assim, aceitar como é que fala? Um emprego da mesma faixa que o governo estava pagando, só para voltar a trabalhar, para depois disso poder, né, montar mais currículo e ir para outros empregos que paguem mais. Porque se você fica só nisso também, só sendo beneficiado pelo governo, você não monta uma carreira. Então, ele conseguiu 2 empregos diferentes. Ele ainda está recebendo basicamente o que o governo pagava, mas agora ele está construindo um currículo, vai ter uma carreira e ele vai entrar na escola de Direito. Aqui, vai fazer faculdade de Direito. Logo, logo. Então, assim, não vale a pena para muitas famílias, especialmente se você tem filhos, porque aí o benefício paga por cada um dos filhos, né? E você ganha muito mais. E todos aqueles cheques que deram de... Como é que fala? De auxílio, não só auxílio-desemprego, mas auxílio emergencial, que deram de $3.000, $2.000. Foi um negócio, assim, fantástico. Eu não sou nem cidadã americana, nem tô com meu green card ainda, e eu recebi todos. Então, e cada filho que você tinha ganhava um também. Então, foi muito dinheiro que deram do governo. E aí, que acabou causando uma inflação tensa agora, né? Mas, para quem não tá trabalhando e quem não se importa com isso, não faz diferença.
Então, entraram aqui com a gente, a Dora, um beijo, minha irmã, o Bruno, a Rutiene, olha a Rutiene, presença VIP. Muito obrigada, minha lindona. Obrigada pela honra. A Sigrid também, Avelino, um beijo. Sejam bem-vindos. Stace Christ, socorro, sejam bem-vindos. A gente está falando aqui sobre as oportunidades que os Estados Unidos têm com os postos de trabalho, mas que os americanos não estão vendo vantagem para sair e voltar de novo para o mercado de trabalho. Lembrando, a Jéssica mora no Texas e a realidade está bem parecida com a da Flórida. Foram um dos estados que mais receberam. São bem parecidos. Isso, e foram dos estados que mais receberam imigrantes de dentro dos Estados Unidos, porque eram estados que eram escolhidos por aposentados, principalmente a Flórida, né? As pessoas trabalhavam a vida toda para comprar sua casa na Flórida e usufruir dos impostos mais baratos e do clima, né? Principalmente quem vinha do norte do frio. Só que a pandemia deu um estalo na cabeça do povo e eles falaram, não, eu tenho que viver hoje, porque eu não sei se eu vou estar vivo até a minha aposentadoria. Então, triplicou, quadriplicou o número de moradores. Era uma média de 1.500 por dia chegando na Flórida. Não sei como estava lá no Texas, mas o Texas já sofreu um boom com relação às grandes multinacionais que estavam saindo da Califórnia para o Texas. Então, abriu um leque de oportunidades de emprego lá no Texas, principalmente. E a Jéssica acabou de falar que a situação do americano está cômoda, entre aspas, porque ele recebe o valor o benefício do governo e os empregos que estão disponíveis não pagam o suficiente. E é engraçado que não é que eles paguem e a pessoa não quer ir porque não quer trabalhar. Não, é porque o valor da hora por trabalho, ele é muito pouco, não dá para viver. Eu vivo mostrando, quem me acompanha nos stories, que, por exemplo, lojas como Dollar Tree, McDonald's, qualquer restaurante que você saia da rua vai estar o Hiring Now, que é contratando agora. Mas eles pagam a média de $8, $10 por hora. E você não vive, você não paga aluguel, não come, não paga transporte e os seguros e tudo que o custo de vida requer com um valor de salário desse. Então, o americano recebendo esse valor do governo, ele fica lá na dele, às vezes não, né? Muitos também estão fazendo cursos para melhorar a qualificação profissional, mas a coisa tá feia. E exatamente, porque muitas vezes você também consegue, por exemplo, tá vendendo um negocinho, empreendendo e recebendo o dinheiro do governo ao mesmo tempo, porque aí não tá meio que declarando, né? Você não tá empregado. Então você continua recebendo o desemprego, auxílio-desemprego, e ganhando uma renda extra, fazendo um bico aqui e ali, uma limpeza de casa, né? Então, ou a entrega de delivery e tal. Sendo que isso eu acho que chega a declarar. Mas então o americano, tipo assim, eu vou fazer essas coisas aqui que é por contrato, né? Tipo PJ que falam no Brasil, eu acho, que é no boca a boca mesmo, só o contrato entre duas pessoas. E tudo certo. É pago assim, só numa transferência bancária e não significa um salário. E aí o governo classifica que você está desempregado. Então você pode ganhar mais dinheiro dessa forma. Eles preferem do que trabalhar numa Target, num Walmart, alguma coisa assim, e só ganhar aqueles $12 a hora e acabou, né? Com alguns pequenos benefícios, talvez. Então, assim, é complicado. Aí tá faltando muita mão de obra, principalmente nessa parte do caminhoneiros, né? Motoristas. E caminhoneiro ganha bem, hein? Ganha bem mais do que. Bem mais do que. Só que é um trabalho bem puxado mesmo. Tem que ter não é força física, mas é aquela resistência física, né? Pra você conseguir fazer tudo. Não pode ser qualquer um que faz. E tem que falar o inglês fluente, eu acredito. Fluente. Tem que lidar com muita gente. Eu acredito também que a parte de óleo e gás, então engenheiros no Brasil e pessoas que montam sites, que são pessoal de TI, né? De tecnologia da informação, dados e monta, né? Assim, sites e coisas assim, tem muito emprego para esse pessoal. Eu ouço muito a história de quem vive no Brasil, que as empresas no Brasil não estão mais
conseguindo achar para contratar brasileiro, porque empresas dos Estados Unidos pegam brasileiros que têm esse know-how, né, que sabem fazer muito bem essas coisas de computador, de TI, e ou trazem eles para cá ou pagam eles em dólar morando no Brasil. E aí, para quem mora no Brasil, isso é incrível. E nenhuma empresa consegue pagar, uma empresa brasileira consegue pagar no mesmo nível que né, o outro cara tá pagando 7 vezes mais. Então... O Jesus Lenildo chegou, muito obrigada, seja bem-vindo, mas o Orlando fez uma pergunta que eu acho, nossa, mais que importante e essencial. O que é melhor? O ter primeiro, né? Não é nem melhor. Inglês fluente ou green card? Eu acho que se você puder ter o green card primeiro, se tiver essa opção, tenha o green card. Não espere falar inglês para ter o green card. Porque você tem milhares de oportunidades com o green card, mesmo sem falar inglês. Você consegue trabalhar em empresas bilíngues de português e espanhol, de só português, empresas brasileiras nos Estados Unidos. Nossa, dá para trabalhar de babado, dá para trabalhar de o que você quiser. E aí vai aprendendo inglês na marra enquanto tá, né? Enquanto já tá com permissão de trabalho. Não tem dúvidas disso. Tem gente que vem para faculdade aqui e faz o primeiro semestre inteiro só de intensivão para aprender inglês, porque ele já tem a oportunidade de ir para a faculdade, tem o dinheiro para pagar tudo, né? Isso assim, tem muito asiático, muito pessoal do Oriente Médio que vem. E o pai é rico, mãe é rico, né? Manda para cá e eles não falam nada de inglês. Nada de inglês. Mas entra na faculdade, porque pode pagar, muito bem, entra em qualquer faculdade que aceita qualquer um, que não precisa, né, ter nível, nem nota, nem nada, que existem essas faculdades aqui. E aí o pessoal entra, já vi gente da Rússia, da Bósnia, sabe, gente de todo lugar do mundo, na minha faculdade. E eles pegam esse primeiro ano ou primeiros 6 meses e a faculdade tem um intensivão para te ensinar inglês para você poder fazer os cursos da faculdade. Tudo incluso, assim, na mensalidade e tal. Gabriela, Gisele vale e Dea Martins, sejam bem-vindos. Eu preciso falar que eu fiquei na dúvida, sabia? Eu não achei tão fácil responder essa, não. Porque o inglês fluente, ele abre portas de uma maneira que pode chegar mais, pode te fazer alcançar o green card até mais rápido. Então, com certeza. Não tem como não ter o inglês. Isso que as pessoas precisam entender. Você consegue migrar sem? A Jéssica acabou de falar, muitas oportunidades. Mas é muito mais difícil, porque você está vindo para um país onde o nativo se comunica em inglês. Então, isso você não pode abrir mão também. Falar, não, eu vou para a Flórida, que nem a Carla, vou para a Flórida viver fora do Brasil, no Brasil. Não, mesmo aqui na Flórida, onde as placas, onde você faz a prova para tirar a carteira de motorista, como é o nome? A driver's license. Você faz em espanhol. E muito brasileiro se identifica com o espanhol, né? Acho que é mais fácil. Eu acho que eu criei um bloqueio, Jéssica, porque as pessoas falam espanhol, eu fico com uma boca. Eu vou primeiro pro inglês, depois pro espanhol, para traduzir tudinho. Vai português, eu não consigo, eu criei um bloqueio com o espanhol. Então eu fico em inglês, please. Aí vê a minha cara aqui de latina, é uma luta. Mas então, Cabral, Zil, seja bem-vindo. Everson, eu acho que é parente, ele. É minha sogra. Hello, welcome. It's a pleasure to receive you. Eu não sei se ela ficou, ela pode ter só entrado rapidinho e saído. Miss Amy, thank you. Rasgando o inglês que eu não tenho. Então, eu acho que o inglês é algo que as pessoas precisam, porque precisam ter como meta também, né? Estudar sobre a forma legal para imigrar. Assim, se eu fosse dada a opção, um gênio na lâmpada, né? Pega o green card ou pega o inglês fluente? Eu escolheria o green card. Sim. Porque o inglês eu posso correr atrás eu mesma. O green card tem vezes que não dá, tipo, isso. Nem que você aplique para tudo que for trabalho, que tenha. É verdade. Simplesmente às vezes não acontece, às vezes é praticamente impossível. Então, é mais impossível do que o inglês. Mas, se assim, para conseguir o green card é mais importante você vir para os Estados Unidos e ter um visto ou ter o inglês?
Aí eu diria o inglês, talvez, porque aí você pode alcançar ou casar, né? Vir pra cá e casar. Gente, isso não tem nenhum problema, tá bom? Se você tem afinidade com o americano e você quer casar aqui. Gente, eu e o Rodrigo, a gente vive aconselhando os solteiros. Gente, por favor, vai procurar na seara certa. É sério, porque você tem que unir o útil ao agradável, né? Eu vou querer constituir uma família. Isso. Estou aqui nos Estados Unidos sem documentação, eu vou procurar onde? Então, não é ser interesseiro na questão pejorativa. Tá casada com brasileiro, né, Carla? Não tá. Isso! Não, eu tô dizendo. E eu e meu marido, a gente vive falando sobre isso. Aconselho os solteiros que querem viver aqui, não tem porquê, se é uma chance de conquistar a legalização. No caso desse solteiro que quer viver aqui e não tem outra possibilidade. Fácil, gente. Não é água com açúcar, entendeu? É mais difícil casar com uma pessoa de uma cultura diferente da sua. É mais difícil você ter que falar uma outra língua 100% do tempo, a não ser que você ache um brasileiro que também tenha cidadania americana, que aí é sensacional também. Tenho amigas que são casadas com brasileiros que têm cidadania americana. Então, assim... É complicado, é muito, muito complicado. É mais complicado. Casamento brasileiro já é difícil. Com outra cultura é bem mais difícil. Só que tem que ter em mente o que você quer para sua vida. Eu tinha em mente que eu queria os valores americanos, principalmente texanos, mais do que o green card. Até que até agora eu não tenho green card. Mas tá bem mais próximo, mano. Pra mim. Me atraía mais essa questão da honra, do cavalheirismo, do proteger a mulher e querer a família e toda essa né, mentalidade do texano, que não são todos. Tem muito homem que não presta também aqui, assim como tem muito homem que presta no Brasil, que seria melhor, entendeu? Mas você tem que filtrar bastante o que você quer. Eu tenho amigas que, assim, simplesmente, e amigos também brasileiros aqui, que simplesmente não conseguem imaginar casar com um americano. Sim. Entendeu? Vieram pra cá, ficaram um tempo aqui e tal. Estão fazendo perguntas aí pra ti, Carla. Tem aqui, se dá green card para comprar. Se você comprar um imóvel, você tem direito a green card? Quem dera. Acho que não. Não. Carla, você já tem o green card, eu estou num processo. Esse processo pode durar até 2 anos, né? Mas tem as permissões para trabalhar e para viver. Mas o green card é a penúltima etapa do processo. Porque para o imigrante, vamos mostrar aqui como é que é a jornada. Ele consegue a documentação para poder vir para os Estados Unidos, para uma imigração permanente. E aí esse processo tem um tempo dependendo do tipo de visto. Da Jéssica, que é um visto de esposa de americano, ele anda mais rápido, né, Jéssica? Deveria, né? Mas teve uma pandemia do meio. Teve pandemia e está tendo caos na fronteira, que os esforços ficam voltados para o pessoal que pede asilo. São algumas das disparidades aqui de prioridade do governo americano. Então, atrasou aqueles que estão aguardando o green card, mas a prioridade, tipo, entre eu e a Jéssica, o meu visto de habilidades e o da Jéssica de esposa de americano, o dela é mais prioridade que o meu. Então, o meu continua lá na lista, mas ele tem esse prazo de até 2 anos. E tem uma lista de prioridade entre países também. Porque, por exemplo, a Índia tem milhares de pessoas na fila. E aí eles dão menos prioridade para a Índia, né? Porque tem menos gente desse local aqui. Cada um espera mais um pouco, dependendo de quantas pessoas daquele país pediram pelo green card. Só tem um número máximo de green cards que eles dão por ano para cada tipo de visto, para cada tipo de processo. Então, assim, é bem delicado. O de casamento é normalmente o mais... que tem a maior prioridade. Você não pode impedir as pessoas de viverem juntas. Isso. E tal. Olha, eu acho que é a Facunda que subiu, eu não consigo ver. Saudades de quando apresentava o jornal. Olha, você é das antigas, hein? Que apresentava o jornal há mais de 20 anos. Muito obrigada pelo carinho. Raimundo, seja bem-vindo. Gente, a gente precisa... É na loteria? Não, Alessandra, não é na loteria. Não é uma loteria.
A loteria é um outro tipo de processo, que estava suspenso no governo do Trump, mas retornou com o do Biden. Eu nem sabia que estava suspenso. Tava. E agora sim, a gente vou pegar essas perguntas para a gente vir com outras conversas. Olha aí o sorrisinho. É verdade, você entregou a idade. Lídia, um beijo, acabou de entrar, chegou no final, hein, mana? Terça-feira que vem tem que chegar no horário. Mas olha, eu vou pegar essas informações para a gente discutir, mas eu queria já que a Jéssica se preparasse, que na próxima terça-feira vamos falar sobre como que o governo americano está vendo essa imigração gigantesca de brasileiros pela fronteira de maneira ilegal. Que eles estão entrando a pé pela fronteira e se entregando na imigração. E já houve 2 casos que repercutiu muito, de uma morte e uma outra que está em estado grave por conta disso. É um assunto delicado, mas a gente precisa, como é que eu posso dizer? Educar as pessoas para elas entenderem. Conversar sobre isso. Para elas entenderem que é possível, gente. Carla, mas eu não tenho dinheiro, eu já tive o visto negado 5 vezes para turista, mas é possível, porque outros que vieram antes também tiveram as mesmas dificuldades ou dificuldades piores e estão aqui. Se for por questão de dinheiro, a Jéssica é um grande exemplo, tanto que ela transformou esse conhecimento em estratégia para ensinar as pessoas, para mostrar que é possível. Se o problema é questão de dinheiro, você pode buscar as opções de patrocínio, seja por emprego, seja por estudo, seja no caso de famílias ou empresas que querem investir nos estrangeiros, isso existe. Ninguém está aqui vendendo história. A gente está aqui compartilhando a nossa realidade, a nossa jornada, como é que foi. E eu quero ressaltar, lá no canal do YouTube, o link está na bio, tem 2 entrevistas sensacionais com amigos da Jéssica. Um é o Albert. O Albert tem uma história assim, Jéssica, né? Incrível. É muito incrível. É melhor que a minha até. O cara ganhou a medalha de pior aluno da sala. Ele não falava nada de inglês, mas quando ele viu a chance de alguém bancar a oportunidade de ele vir estudar nos Estados Unidos, ele aprendeu inglês, né? Para poder fazer uma faculdade, porque ele sabia o básico. Ele já tem hoje PhD aqui. Já é PhD, tem 2 universidades nas costas, universidades mesmo nos Estados Unidos, todo patrocinado. Então, são exemplos que servem para te motivar a sair da zona de conforto. Porque a gente precisa lembrar, não vai ser fácil. Não nem morar no Brasil e nem migrar para outro país. Mas você pode conseguir. Nós conseguimos, não foi, Jéssica? Exatamente. Só a última pergunta do Orlando, ele perguntou a verdade, se você investir em empresas que gerem empregos nos Estados Unidos podem te dar direito a green card. Essa é a que eu conheço também, que pode ser, mas tem muita... Depende, tem os vistos para investidores, né? Que é L1, mas aí é investimento de $1 milhão ou de $900 mil. É uma coisa assim muito... Exorbitante. Mas tem outras possibilidades também, né? Tem os vistos de habilidades, que são vistos de trabalho, mas que você precisa ter um sponsor, outra categoria não precisa ter sponsor, que é o patrocinador, alguém te oferecendo emprego. Outra por você ter realizado na sua carreira feitos considerados extraordinários, ou melhor, acima da média dos profissionais da sua área, você também pode pleitear um visto. Se você buscar conhecimento, as fontes corretas, vai abrir a sua mente, você vai entender que tem possibilidade para você. Até conversando com uma amiga minha essa semana, a Valesca, inclusive, que é aluna do curso da Jéssica, ela... Ai, não sabia nem se eu podia contar um pouco da história, mas eu vou contar. Amiga, me permite aqui, tá? Ela tava no início. Eu tô de boa. Ela estava tirando algumas dúvidas e viu, ela é advogada no Brasil, que ela mesma pode entrar com o processo dela. Então, ela está agora buscando informação para isso, para ver se realmente é o que ela quer. Tem que sair da zona de conforto, tem que buscar conhecimento para você economizar tempo e dinheiro nessa jornada que você quer iniciar, que é a imigração. Eu sinto assim que foi umas 2 coisas que eu fiz na minha vida que tu falou a palavra certa, que eu respirei aquela coisa, que foi para entrar no colégio militar, que eu sou filha de civil, então eu tinha que passar no concurso na 5ª série, então com 10 anos de idade eu tomei a decisão de estudar, não ter feriado, não ter férias, não ter nada, por 1 ano, para entrar no colégio militar. Entrei, aí passei,
fiquei 7 anos, beleza, me formei. Aí depois achava que era medicina, o que eu queria e tal. Acabou que não era muito. E foi a segunda coisa que eu fiz, que eu respirei esse foco, foi essa visão de vir para cá. Que por mais de 1 ano, 2, 3 anos, eu só pensei nisso. Foi voltado para isso. Desisti de faculdade federal em Manaus, né? Fazia o FAM. E saí tudo para vir para um sonho, para uma visão assim, né? Irracional, mas que no fim das contas deu certo. Aconteceu. Nossa, sucesso. Eu olho para trás e eu vejo, meu Deus, não é que aconteceu? Tu lembra quando eu ficava só comentando, gente, eu vou pro Texas. Aí todo mundo, tá, desce da nuvem. É trazer a realidade. Olha, para quem tem fé, para quem acredita, né? Para quem tem a palavra de Deus como verdade, é trazer a realidade aquilo que ainda não existe. Nós somos exemplos disso, né? É impressionante. Deixa eu mandar um beijo para o Riporto, Dani Dutra, um beijo, minha amiga. Jared Allen, Orlando, obrigada. Alessandra Amorim. Agora a gente precisa se despedir, porque era 30 minutos, hein? Que eu ia ocupar da Jéssica. A Jéssica tá, assim, se recuperando dessa Omicron, né? Mas, graças a Deus, com efeitos muito leves. Graças. Mas obrigada, Jéssica. Obrigada mesmo por esse tempo que você trouxe aqui, conhecimento. Obrigada. Não, foi ótimo. Foi muito obrigada legal. Você que nos acompanhou também terça-feira, tá? E eu vou marcar com a Tati e com a Elane, que nós falamos muito delas no início dessa live, que elas têm informações para quem quer comprar imóvel nos Estados Unidos e principalmente quem quer abrir um negócio, que ela dá um passo a passo, ela tem um know-how, um network de pessoas que estão em cada área que ela vai te trazer para conquistar esse objetivo da melhor maneira, economizando dinheiro, fazendo o melhor investimento. Haroldo, obrigada. Adriana, um beijo. Da Juda Souza, um beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.